Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2014. Estamos juntos há 590 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 7 do primeiro livro de Reis, bem como os capítulos 4 e 5 do segundo livro das Crônicas. Esses capítulos estão nos falando a respeito do início do reinado de Salomão e de sua dedicação à construção do templo. Para quem lia Reis, era importante lembrar que a nação progrediu enquanto se dedicou a Deus e que acabou indo para o exílio por se esquecer de Deus. Para quem lia Crônicas, era importante lembrar que Deus deu forças ao seu povo num primeiro momento e agora os exilados que retornavam do cativeiro deviam obedecer a Deus, que encontrariam força sim para reconstruir a vida da nação. Vamos então aos estudos que podem nos ajudar a entender um pouco mais isso que é apresentado apenas com palavras nesses dois relatos e para nós que estamos tanto tempo distante pode parecer uma coisa muito difícil de visualizar. Você tem aí uma maquete da cidade de Jerusalém no tempo de Davi. E você vê a cidade e um grande espaço vazio ao norte, aí, mais para cima, é o Monte Moriá. A eira de Araúna, que é aquele local indicado por Deus para a construção do templo, está encerrando a discussão no livro de Samuel, mostrando que Deus aprovou aquele lugar, aceitou o sacrifício do rei pecador Davi e ali escolheu para que o seu nome fosse adorado no templo que deveria ser construído. Isso mostra a importância daquele lugar e também da cidade de Jerusalém. Não dá para fazer um estudo exaustivo aqui, mas você se lembra que Jerusalém começa a ser importante lá em Gênesis com Melquisedeque, que é o rei de Salém. A cidade é ocupada pelos jebuseus durante muito tempo, quando as muralhas são mencionadas. Você pode ver isso lá em 1 Crônicas 11. Ela chega a ser atacada, mas não ocupada por Israel na época dos juízes, mas Davi, nós já falamos bastante sobre isso, conquista a cidade como sua capital, compra a eira de Araúna para lá ser o lugar do templo e agora Salomão vai construir o templo ali. A importância de Jerusalém continua porque é ela quem recebe o Messias e nós vamos ter a descrição do céu como a nova Jerusalém, não é? Tudo isso mostra a importância simbólica, tipológica enorme que Jerusalém, que o Monte Moriá e que o templo tem em toda a Bíblia. Nessa figura então, você vê o Monte Moriá outra vez, e eu quero só chamar a sua atenção para o fato de que foi aí, nesse exato lugar, que Deus mandou Abraão sacrificar Isaque. E você compara Gênesis 22:2 com 2 Crônicas 3:1 e vê que não se trata de mera coincidência. Era ali que Deus queria apontar que a entrega de um filho em obediência ao seu plano, um sacrifício substitutivo requerendo derramamento de sangue, era o plano de Deus para a nossa salvação. Deveríamos exibir fé na ressurreição, oferecer satisfação a Deus e buscar a aprovação divina. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas você pode ver essas referências bíblicas e dar uma estudada nisso com mais calma se lhe interessar. O fato é que tanto o tabernáculo quanto o templo são descritos em detalhes por Deus. Moisés recebe instruções detalhadas e Davi também recebe essas instruções, conforme você pode ver no texto de Crônicas. Também as duas casas são construídas com ofertas recolhidas do povo. Moisés recolhe doações, Davi recolhe doações, e até mesmo na reconstrução, que é cobrada pelo profeta Ageu, há ofertas do povo sendo recolhidas para esse propósito. Está aí uma maquete do Templo de Salomão, que nós vamos agora explicar em um pouco mais de detalhe. Há muitas especulações, muitos detalhes que não são definidos na Bíblia, e é claro que todos esses desenhos que te mostrarei têm um pouco de imaginação por trás deles, mas no geral eles nos ajudam e muito a visualizar o que estava acontecendo. A diferença básica entre o templo e o tabernáculo é que o templo é uma estrutura fixa e o tabernáculo é uma tenda móvel. Além disso, o tamanho do templo é cerca de 2 vezes maior e o templo tem câmaras laterais de armazenamento que o tabernáculo não possuía. Além disso, dado o seu uso mais intenso, o templo tem mais móveis do que o tabernáculo, mas o significado geral deles é o mesmo, o que muda é a quantidade. Você vai ver, por exemplo, carrinhos aqui de lavagem, 5 de cada lado, além do mar de fundição, que é aquela bacia que está ali do canto esquerdo, que já vamos falar mais sobre ela. Isso porque havia mais necessidade de água para a lavagem dos animais a serem sacrificados e também dos sacerdotes, já que as coisas agora estão acontecendo num volume muito maior. Visto de cima, o templo era assim. 2 colunas, Jaquim e Boaz,
são colocadas na porta de entrada, colunas de bronze, e então você vai ter o santo lugar, Holy Place, o santo dos santos, Holy of Holies, e as câmaras de armazenamento, Store Chambers, que estão aí. Essa é a ideia. E nesse desenho que você vê agora, você tem então a ideia dos querubins lá no Santo dos Santos, guardando a arca, e os candelabros no centro, aqui, os 10 candelabros no compartimento central do templo, que é o santo lugar. Aí é só uma mesa de pães da proposição e um altar de incenso. Nós já vamos discutir já sobre isso, mas entendemos que eram 10 mesas e não apenas uma. Essa seria uma visão das câmaras de armazenamento, as câmaras do tesouro, não é? E a ideia do Santíssimo Lugar, Santo dos Santos, e do Santo Lugar e do pátio, do pórtico de entrada. Esse talvez seja o melhor desenho que eu possa lhe oferecer. E aqui na parte de baixo do seu vídeo, uma bacia enorme sustentada por 12 bois. Cada ponto cardeal tem 3 bois olhando para ele. E essa quantidade enorme de água era usada para que os sacerdotes se lavassem. Esse móvel correspondia à bacia de bronze usada no tabernáculo, só que ele é evidentemente muitíssimo maior. Para ajudar o serviço, 10 carrinhos que também contêm água, são construídos com querubins, com leões, com palmeiras neles, carrinhos de bronze também, que você vê 5 aqui do lado esquerdo do seu vídeo, e com essa água se lavavam os animais que iam ser sacrificados. A água do mar de fundição era usada para a lavagem cerimonial dos sacerdotes. O altar está ali do lado direito do seu vídeo, e você vê então agora só uma das 2 colunas de entrada do templo, uma das colunas de bronze, porque o desenho está cortado para você ver o santo lugar, lá no fundo o Santo dos Santos, depois um pouco mais à esquerda os 3 andares com câmaras de armazenamento. Aí está um close nas câmaras de armazenamento, e você vê então que os tesouros, que as necessidades dos sacerdotes, os utensílios do templo, os materiais necessários, todos eram armazenados aí do lado. Havia janelas para a entrada de ar no santo lugar, e então você vê essas janelas aí conforme está no relato de Reis e de Crônicas. O Santo dos Santos era um cubo perfeito, e era esse cubo que você vê aí no fundo, com esses 2 querubins que rodeiam a arca. A Bíblia nos conta então que essas 2 estátuas gigantescas tinham asas que encostavam uma na outra, e a outra ponta das asas de cada uma delas encostava nas paredes do Santo dos Santos. Estátuas com 4,5 metros de altura. E, segundo entendemos, criaturas de 4 patas com asas que eram os querubins. Já falamos sobre isso quando discutimos sobre o tabernáculo. E você pode conferir isso lá no Salmo 18, quando está escrito que Deus cavalgava um querubim. E isso nos leva a entender que são criaturas de 4 patas. Bom, vemos aqui então o desenho das paredes com palmeiras, com querubins estampados nas partes interiores do templo, onde havia madeira de cedro revestida de ouro. E uma nova descrição desses querubins aqui já no Santo dos Santos, protegendo a arca. Esses guardiões da santidade de Deus tinham esse papel. Visto de frente, você teria aqui então o Santo dos Santos, o Santo Lugar, e lá no fundo, em cima, o Santo dos Santos com a arca, sem, obviamente, o véu para que a gente pudesse vislumbrar tudo. A discussão se havia 1 ou 10 mesas dos pães da proposição é importante. Nesse desenho você vê só uma mesa no centro, mas nós entendemos que havia 10 mesas por causa desses 2 textos que citamos aí, 1 Crônicas 28:16 e 2 Crônicas 4:8 e 19. Temos a impressão de que eram 10 mesas de fato. E assim esta representação está mais precisa. Você vê do lado de fora do templo 10 bacias de bronze com água, e isso é bastante claro. Mas do lado de dentro, no Santo dos Santos, você enxerga agora, além de 10 candelabros, 10 mesas dos pães da proposição. Nesse desenho, cada mesa está do lado de um candelabro. Neste daqui, cada candelabro está no seu canto esquerdo, como era no tabernáculo, e cada mesa está no seu canto direito, como era no tabernáculo. Nós não sabemos qual dos 2 arranjos de móveis é o preciso, mas isso também não chega a ser relevante no nosso entendimento. Voltamos ao nosso desenho original aqui para você ter mais uma ideia disso, e seguimos. Olhando de lado, à sua esquerda um átrio de entrada, e no centro o Santo dos Santos, o Santo Lugar, melhor dizendo, as janelinhas lá em cima, sobe a escada para o lado direito, o Santo dos Santos.
em hebraico, Ulam, Rekal e Beit HaMikdash. O que está errado nesse desenho é que no centro, aí no santo lugar, só tem um candelabro e uma mesa. Parece-nos que eram 10, mas no resto esse desenho nos ajuda bastante também. Outro corte lateral nos ajudaria a entender, bem, o que parece estar errado nessa figura é que o Santo dos Santos está no mesmo nível do santo lugar. Parece-nos que ele era mais elevado de fato. Olha aí o mar de fundição, com 12 bois sustentando o mar. A água toda usada para o serviço dos sacerdotes vinha daí. E há uma discussão interessante, mas tola, a respeito desse mar de fundição. É porque se você calcula a sua circunferência com o seu diâmetro e faz aquela divisão matemática, o resultado não é π. E aí alguns dizem, viu como há erro na Bíblia? E isso não é necessário para nós, isso não é fundamental para nós. Primeiro porque cremos que um arredondamento poderia muito bem ser feito, gerando essa imprecisão, uma vez que a Bíblia não está fazendo afirmações sobre geometria nesse momento. No entanto, podemos resolver a questão também, levando em conta que não se considerou a espessura do tanque na hora de fazer esse cálculo, ou então que as medidas foram tomadas de lugares diferentes, se houvesse um afunilamento da estrutura, como você vê nesse desenho. Isso aí é só uma curiosidade, caso alguém te diga, tá vendo? O mar de fundição não foi composto segundo a geometria já comprovou, π, o diâmetro é, sei lá, πr ao quadrado, essas coisas que eu já nem lembro mais. Mas se você já está informado a respeito disso, você já tem uma resposta a oferecer. Aí vem a descrição do altar do holocausto, que era uma estrutura muito maior do que aquela havida no tabernáculo. E com o templo de Salomão, então, você vê grandeza. Se você compara o tamanho da estrutura com um campo de futebol americano, você vê como isso era muito grande. E nesse desenho, então, você tem uma ideia bastante ampla do que seria essa construção magnífica. Voltando à cidade de Davi, você vai ver então que a cidade de Davi era antes a metade de baixo dessa figura. E tudo que Salomão construiu é a metade de cima. E ele construiu não apenas o templo, mas também o seu palácio, e um grande complexo. O templo seria isso que você vê na parte de cima. E as duas partes de baixo são a casa de Salomão, a sua casa de floresta do Líbano, né? A sua sala do trono e outras coisas que eram utilizadas ali nos assuntos reais. A casa para a filha de Faraó e tudo mais que você vai ler a respeito disso no texto de Reis, que vai contar a respeito da grandeza de Salomão. Curiosamente, Crônicas não vai falar nada sobre essas construções. E isso é mais uma vez algo que deve chamar a nossa atenção. O livro de Reis mostra como foi que Israel foi parar no cativeiro por esquecer as coisas de Deus. E por isso ele presta atenção no fato de que Salomão gastou muito tempo, quase o dobro do tempo, construindo o palácio para si. E então fala bastante a respeito da glória de Salomão e aponta para o fato de que Salomão começou a prestar mais atenção em si mesmo do que em Deus, e isso já na dedicação dos seus palácios, no tempo, na energia. 13 anos para construir o palácio, 7 para construir o templo. Salomão estava colocando ênfase nos lugares errados, e isso acabou levando à divisão do reino, a gente vai ver isso depois. Reis está preocupado com isso. Crônicas não. Já que a ideia é mostrar que Salomão acertou ao construir o templo, Crônicas se dedica exclusivamente ao templo e passa a bola para frente. Olhando um mapa da cidade, então, você teria lá em cima o templo e a área dedicada à construção do complexo do palácio. Você vê então ali a cidade de Salomão e a cidade de Davi muito claramente nesse mapa. Está aqui a cidade de Davi. E está aqui a cidade de Davi ampliada com o templo e os palácios de Salomão lá em cima. Veja aqui claramente as duas metades nessa figura. A parte de baixo, da sua esquerda, de Davi. A parte de cima, o templo lá no canto direito. E embaixo, o palácio de Salomão. Figuras hoje encontradas em museus lá em Israel nos ajudam a entender bem isso. Você vê lá na parte de cima o templo, os complexos do palácio de Salomão e mais para baixo o que tinha sido o palácio de Davi. Aqui dá para ver bem direitinho tudo isso. Né? Aqui dá para ver melhor ainda o templo, depois o palácio de Salomão, mais para a esquerda e mais para baixo os palácios de Davi. Bem claramente você vê tudo isso nessa figura. Aqui então está a descrição dos palácios de Salomão e uma planta oferecida, um resgate daquilo que pode ter sido o complexo construído por Salomão. O templo está em cima, como você vai vendo, e descendo vem as casas reais de Salomão.
A casa do bosque do Líbano, mencionada em 1 Reis 7:2, tem um perfil aí do que pode ter sido. Não é? O seu lado exterior, com muitas colunas, você vai ler a respeito disso. Não é? A planta vista de cima, não é? E uma ideia da cidade. Mais uma vez, mostrando para nós, então, essa reconstrução de Jerusalém em perspectiva. Como é que está isso hoje? A cidade de Davi está destacada aí nessa figura em vermelho. O Monte Moriá hoje é ocupado por aquilo que se tornou mais tarde o Templo de Herodes, com um grande pavimento aí construído para planificar o monte, mas o templo foi destruído de Salomão, depois o de Herodes, que construiu todo esse patamar aí, também foi destruído, e hoje você vê ali a mesquita, o Domo da Rocha, a região está ocupada por um monumento muçulmano. Essa seria então a reconstrução de tudo o que foi feito num trabalho posterior aí por Herodes, mas isso é assunto para bem mais tarde, quando estivermos vendo aí os dias de Jesus e estudando a geografia, a arqueologia, a planta do templo de Herodes nos dias de Jesus. Por hoje, o que esperamos é ter desenhado para você alguma coisa que, lendo Reis, lendo Crônicas, fica muito árida de entender, mas que vendo tudo isso aqui pode te ajudar bastante. Eu espero que esse estudo te anime a ver que há muita coisa importante que pode ser concluída a partir do que a gente às vezes lê em palavras meio áridas. Em destaque deixo para você, Salomão gastou muita energia com seus palácios e, embora tenha gasto energia com o templo, e nisso deva ser imitado, a semente de problemas no futuro estava começando a ser desenhada ali. É isso que Reis nos destaca. Que a gente saiba priorizar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. É a nossa oração em nome de Jesus. Desejamos um bom estudo para você no dia de hoje. Amanhã a gente se encontra aqui para continuar, se Deus quiser. Até lá!